Brasil, o acesso à internet pelo celular já ultrapassa o computador. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. O dispositivo é usado por 80,4% dos 36 milhões e 800 mil lares que participaram do levantamento. Mas esse uso do celular pode influenciar na saúde dos nossos olhos? Bom, vamos saber agora sobre este assunto. Eu converso agora com o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana. Vamos já começar falando sobre isso, né? Essa vida digital cada vez mais presente na nossa rotina tem influência na nossa saúde dos olhos? Sem dúvida, Juliana. Hoje o que nós vemos é que as pessoas têm vindo ao consultório do oftalmologista queixando-se de fadiga visual, da síndrome da visão do computador, de um olho seco, com uma frequência muito maior e também mais precoce, devido à necessidade e acomodação que eles têm de ficar um tempo maior, um esforço visual maior em telas diminutas. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os sintomas da fadiga visual e do síndrome da visão. São mais ou menos semelhantes. Às vezes a visão oscila um pouco, a letra da tela onde ele está olhando fica duplicada, fica embaçada. Ele pode ter, depois de um tempo que ele fique na tela, um pouco de cefaleia frontal. E muitas vezes, quando ele fica por um tempo olhando essas telas, ele acaba piscando menos. E com isso ele tem um olho seco, evaporativo, porque a lubrificação do olho tem uma ligação com a parte nervosa reflexa. Quanto mais você pisca, mais lágrima você produz. E muitas dessas pessoas não estão utilizando essas telas dos smartphones de uma maneira ergonômica correta. Sim, e aí o que seria o correto? Olha, o correto é, independente da mídia que você está utilizando, você evite uso em locais muito iluminados, porque quando você está num ambiente de muita luz, a pupila diminui de tamanho e com isso diminui às vezes um pouco o contraste. Sempre é ideal que o celular fique em torno de uns 40 centímetros, o smartphone distante dos olhos, e numa posição inferior, em torno de um ângulo de uns 30 graus. Sempre que nós estamos olhando para baixo, a nossa leitura é mais confortável. Nossa, e praticamente ninguém faz isso, né? Exatamente, quase ninguém faz isso. 40 centímetros seria o quê? Um braço esticado, todo esticado? Mais ou menos. O braço todo esticado é 50, 60 centímetros. É um pouco menos do que isso. Tá certo. E essa questão do para baixo, geralmente as pessoas tendem a colocar ele na altura da cabeça mesmo, na altura dos olhos, vamos dizer assim, né? Isso dá um desconforto sempre maior. Entendi. E um ambiente iluminado, como o senhor falou, por exemplo, num dia de sol, se você está olhando na rua, já é esse ambiente iluminado, né? Sim, porque causa um ofuscamento, o próprio reflexo da luz na tela desses dispositivos eletrônicos. Sim. Agora... Outro fator que a gente tem notado, Juliana, é que as pessoas têm nos procurado e como ela fica mais tempo na frente desses dispositivos, às vezes ela tem um vício de refração, um grau pequeno de astigmatismo ou de hipermetropia. E isso tem feito com que elas utilizem, tem uma necessidade do óculos um pouco mais precoce. Antes a gente costuma falar que a vista cansada começa aos 40 anos, o braço fica curto, você se distancia para enxergar melhor. E hoje, pessoas com uma hipermetropia pequena têm tido uma presbiopia mais precoce. E aí, isso com que idade, mais ou menos? Nós temos visto que tem pessoas com 35, 36 anos
de acordo com a necessidade que ele tem de uso desses instrumentos, buscar o óculos de perto mais precocemente. Isso é uma tendência global. Nós temos visto em outros países também assistido isso, tanto que já existem óculos específicos com prescrições menores do que nós tínhamos anteriormente, porque a necessidade do uso do óculos está maior. Sim, e aí a gente está falando de todos esses aparelhos luminosos, né, doutor? É o celular, é o tablet, é o computador. Exato. Mesmo, né? Hoje as pessoas diminuíram o uso do microcomputador, que muitas vezes você tem maneiras de você ter uma tela maior, de ampliar o tamanho da fonte, manipular um pouco mais o contraste, e essas pessoas hoje estão migrando para os tablets e até para os smartphones. Sim, e agora, a questão do tamanho da tela, né? O tamanho da tela do celular comparado com o computador e até mesmo do tablet, eles têm a tela muito menor. O fato da tela ser menor, letra menor, isso prejudica ainda mais do que se essa pessoa usasse realmente o computador dentro de casa? Sem dúvida, traz um cansaço visual maior, porque você tem a fonte num tamanho bem menor. Experimente ler um e-mail num microcomputador, numa tela de 20 polegadas ou até de 15, e vá ler num smartphone o mesmo e-mail para você ver o desconforto, o tamanho da fonte, o esforço visual que causa você no poder de acomodação. Os olhos estão trabalhando cada vez mais, né, doutor? Sem dúvida. Agora, uma outra questão por exemplo, mais pessoas estão tendo miopia por causa dessa questão do uso excessivo de celulares. Vocês já observaram isso? Olha, nós temos aí centros mundiais estudando isso. Na medicina, às vezes você precisa de uma referência de 10, 15 anos para poder ter uma confirmação. Mas, principalmente no Oriente, nós temos visto que as crianças estão ficando mais míopes, exatamente por estar utilizando, numa carga horária excessiva, equipamentos diminutos. Hoje, toda criança fica brincando, joguinho e uma série de coisas nos smartphones ou nos tablets. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, com crianças no período das férias mais prolongadas, que elas ficavam mais tempo, algumas horas ininterruptas no videogame. Quando essas crianças voltavam lá em fevereiro para as aulas, elas tinham uma dificuldade de ver a lousa com uma frequência muito maior do que se esperava para aquela faixa etária. É o que nós chamamos de miopia acomodativa, miopia transitória. Tanto que essas crianças diminuíam o uso desses instrumentos e cessava esse poder acomodativo. E nós não sabemos esse tempo prolongado que hoje está disseminado culturalmente nessa geração touch, se realmente não vai trazer uma miopia permanente e quanto tempo isso levará. Sim. Agora, essa miopia acomodativa, ela não é permanente, então se você tirar o uso desse equipamento, ela regride, é isso? Por hora, não. Nós já temos, por hora ela regride. Nós já temos alguns estudos de utilizar alguma droga que causa uma miopia, uma dilatação da pupila, numa diluição mínima, que diminuiria a miopia. Talvez exatamente por causa desse poder acomodativo. Não querendo alardear, mas nós precisamos ficar atentos a isso, senão num futuro próximo, eu acho que até 2025, nós poderemos ter aí um aumento do número de jovens míopes. Sim, com certeza. Agora, é claro, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, que é praticamente, eu não tenho filho, mas imagino que deve ser muito difícil você não permitir uma criança não usar
o celular, um tablet ou videogame. Mas com que idade é que essa criança deve começar a ser apresentada a esses equipamentos, doutor? Olha, eu creio que o crescimento do globo ocular, ele cessa ali ao redor dos 7 anos de idade. Quando nós falamos de miopia, nós falamos de aumento do crescimento axial, que seriam os altos míopes, ou no poder acomodativo dessas crianças. Eu tenho a impressão que a partir dos 9 anos, as chances de desenvolver uma miopia mais progressiva seja menor. Por isso, a gente acho que tem que controlar, os pais têm que ficar mais atentos nas crianças entre os 5 e os 8 anos de idade. Sim, e aí qual o tempo, assim, máximo que deveria ser de exposição a esses equipamentos? Por dia, né, vamos dizer assim. No computador, que a tela é maior, nós estamos tendo uma média de 50 minutos e descansar em torno de 10 a 15 minutos, depois de ficar 50 frente a uma tela. Nos smartphones, onde a tela é menor, eu creio que esse tempo deveria ser menor, em torno de 20 a 30 minutos e ter um descanso de uns 10 a 20 minutos. Tá certo. A gente está falando de crianças, mas esses tempos valem também para os adultos? No adulto, o aparecimento de uma miopia acomodativa é mais difícil. O adulto ele vai ter um juízo maior, vai sentir a dificuldade e vai acabar buscando algum auxílio óptico. Sim, mas aí sem falar exatamente da miopia acomodativa, qual seria o tempo ideal, por exemplo, a pessoa está ali no celular, em casa, vendo redes sociais e tal. Muitas vezes até se perde quanto tempo ela está ali vendo, né? Qual é o tempo máximo que ela deveria ficar ali e aí se preocupar em tirar o olho da tela e descansar um pouquinho? O que é o recomendado? O adulto não ficar mais do que 30, 40 minutos frente a um tablet ou smartphone, porque ele acaba piscando menos, produzindo menos lágrima e vai ter um desconforto por um olho seco evaporativo. Sim, aí no caso desse olho seco evaporativo, o que ele deve fazer? Procurar um profissional? Muitas vezes procurar um profissional e utilizar algum colírio da classe das lágrimas artificiais. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, às vezes já vi situações que a pessoa começa a lacrimejar demais e aí começa a ficar com o olho fechado, não consegue ver. Isso já é um sintoma de olho seco? A lágrima, ela tem algumas camadas. Tem a camada aquosa, a camada oleosa. E às vezes a pessoa tem um lacrimejamento excessivo, mas não o seu filme lacrimal não está balanceado em todas as camadas. Tem algum distúrbio. E talvez esse lacrimejamento não seja efetivo para uma boa lubrificação da superfície ocular. Sim, tem que procurar um profissional sempre, né, doutor? A automedicação é sempre indesejável. Inclusive, principalmente de colírios, né? É um risco ali, você tem um colírio, eu tenho um colírio aqui, vou passar. Não pode fazer isso, né? Sem dúvida, nosso colírio tem data de validade, colírio às vezes tem princípios ativos que podem trazer efeitos colaterais, como o corticoide, que pode levar a um aparecimento de catarata precoce, ou mesmo ao glaucoma. Esses colírios que têm vasoconstritores para deixar o olho branco pode também ter outros efeitos colaterais e até absorção sistêmica. Por isso, sempre é necessário a indicação do oftalmologista. Agora, uma outra questão que eu queria abordar para a gente finalizar é a questão do sono. Muitas pessoas acabam levando o telefone ou o tablet para a cama, vão assistir alguma coisa ali ainda antes de dormir. Isso também acaba prejudicando o sono, a saúde do olho. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Todos esses equipamentos, né, o monitor, a luz, ela é uma luz ativa e ela tem um comprometimento do espectro da luz azul, que pode prejudicar a produção da melatonina, que é um hormônio responsável pela indução do sono.
E a falta de sono vai levar a uma série de correlações com doenças sistêmicas e outras alterações na saúde. Também essa luz pode prejudicar a síndrome do olho seco e diminuir um pouco a visão noturna, porque vai mexer no metabolismo retiniano, dos cones e bastonetes e não prevendo a regeneração da rodopsina, que é uma substância sensível à luz presente na retina, e com isso pode alterar a visão noturna. E aí, o que é o ideal, o recomendado? Quanto tempo antes da pessoa realmente dormir que ela já deve não olhar mais para o celular, não mexer mais nesses equipamentos? É sempre ter a disciplina, não ficar muito tempo, eu diria mais do que 1 hora, 40 minutos frente a um desses dispositivos. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no CBN Madrugada. Um bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Obrigada, conversei com o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto. Falamos aqui sobre a saúde dos olhos. Cada vez mais as pessoas estão usando tablets e celulares e os olhos podem ficar com a saúde prejudicada. Uma pesquisa do IBGE mostra que o acesso à internet pelo celular no Brasil já ultrapassa o computador. O dispositivo é usado por 80,4% dos mais de 36 milhões de lares que participaram do levantamento. Então você deve ficar atento para não ter problemas como miopia, olho seco, entre outras questões.